Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Fazendas de Sucesso, Gado de Cria. Eu sou João, filho do Antônio, filho da Joana, esposo da Renata, pai da Jéssica, da Juliana, pai do Davi, com mais de 15 anos de experiência em pecuária, sendo professor universitário, trabalhando com pesquisa, com extensão, com assistência técnica, com consultoria. Desenvolvi uma ferramenta para que você, produtor rural, possa planejar, organizar, projetar sua atividade de gado de cria. A produção de bezerros é uma etapa fundamental para a pecuária de corte. Se não tiver o bezerro, não vai ter o novilho, não vai ter o boi para ser engordado. Se não tiver o bezerro, se não tiver a bezerra, não vai ter a novilha, não vai ter a vaca, que será a futura matriz. Então a produção de bezerros é fundamental, por isso que eu comecei com esse projeto de gado de corte, vacas de cria, tá? Mais para frente nós vamos estar falando sobre recria e engorda, vai ser uma outra etapa. Recria e engorda de machos e recria e engorda de fêmeas, a pasto e em confinamento. Mas vai ser uma outra etapa. A primeira etapa é gado de cria. O foco é para gado de cria, você que trabalha com gado de cria, tá? Então essa é uma ferramenta que eu desenvolvi. Se você não assistiu a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assista. Só colocar Fazendas de Sucesso, você vai achar, tem a sequência aí. Essa é a aula número 11. Nós vamos mostrar mais sobre a ferramenta. Então eu já falei que a ferramenta, a primeira etapa é você fazer o planejamento da fazenda, utilizando a matriz fofa, já expliquei nas aulas anteriores. Se você não assistiu, assista. Aqui você vai definir seus objetivos, suas metas, como fazer, quem vai fazer e quando fazer, de forma geral para a fazenda. Tá? Aqui você vai fazer os seus planos de ação em relação às pastagens. Qual o plano de ação que você quer fazer? O plano de ação, você vai definir o que você quer fazer, quem vai fazer, quando vai iniciar, quando vai terminar, como que você vai fazer isso, o porquê que você vai fazer isso, tá? Onde você vai fazer e quanto custa. Então, plano de ação também eu já falei nas aulas anteriores. O projeto ele pode ser feito de duas formas. Por exemplo, eu tenho uma área de 100 hectares. Eu quero saber quantas vacas parideiras eu posso colocar nessa área. Então, você vai iniciar o projeto baseado nisso. Já falei aqui. Minhas planilhas só vai alterar as células verdes. Então, a planilha vem bloqueada, porque as outras são fórmulas. E se você clicar errado, você pode estragar a planilha todinha, todo o projeto. Então, por isso ela vem bloqueada. Ela só vem desbloquear as células verdes. Então, aqui nas células verdes, você vai ter aqui, ó. Se você quiser começar o projeto, então, para quem já tem a fazenda, já tem uma área de pasto, já tem uma área da fazenda, quer implementar um módulo de rotacionado, então, você pode começar o projeto por essa planilha. Quantas vacas posso criar na minha fazenda? Quantas vacas parideiras posso colocar na minha fazenda? Você vai colocar os índices de fertilidade, os índices zootécnicos que estão aqui para você colocar. Eu coloquei os índices ideais aqui. Você vai preencher os índices zootécnicos da sua fazenda, o que você pretende ter. Tá? Aqui você não vai mexer. E aqui você vai escolher a gramínea que você quer utilizar, a gramínea que você tem no seu pasto, na sua fazenda, a produção em toneladas de matéria seca por hectare ano que essa gramínea produz. Professor, onde é que eu vou achar isso? Aqui embaixo tem, ó, tem todas as gramíneas e a produção em toneladas de matéria seca por hectare ano dessas gramíneas adubadas, desse canto aqui, e não adubado. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com braquiarão, minha fazenda é braquiarão, esse pasto é braquiarão. Braquiarão não adubado, você vai aqui, ó, braquiarão não adubado, produz em torno de 12 a 15 toneladas de matéria seca por hectare ano. Você vai botar aqui, produção de toneladas, 12. Vai escrever braquiarão e vai colocar 12. Só célula verde, tá? E aqui você vai colocar o tamanho do seu pasto. Tá? Tem um pasto de 100 hectares. Pronto. Tá? Então, colocou o pasto de 100 hectares. Quantas vacas parideiras eu posso colocar nesse pasto de 100 hectares? Pode colocar
86 vacas parideiras nesse pasto de braquiária não adubado. Professor, e se eu adubar? A produção passa para 22 toneladas de matéria seca por hectare ano. Você já pode colocar 158 vacas parideiras. Tá vendo como a adubação ela aumenta a capacidade de suporte? Professor, e quanto que eu vou... Então, o primeiro passo seria isso, né? Você vai definir, você vai colocar os índices OTEX da sua fazenda, taxa de fertilidade, taxa de mortalidade, tá? O que é taxa de fertilidade? É o número de vacas que estão prenhas em relação ao número de vacas totais. Então, você tem 1.000 vacas, 850 estão prenhas. Após a estação de monta, você fez um diagnóstico de gestação e verificou que das 1.000 vacas colocadas em estação de monta, 850 estão prenhas. Então, a taxa de fertilidade é 85%. A taxa de mortalidade embrionária é aqueles bezerros que não vingam. Tá? Teve o aborto ou teve a mortalidade embrionária. Tá? O bezerro não vingou. A gestação não foi para frente. O ideal é abaixo de 5%. A taxa de natalidade vai ser a taxa de fertilidade menos a mortalidade embrionária. Ou seja, das 1.000 vacas que estavam em estação de monta, só 800 vacas pariram. Tá? A taxa de mortalidade de bezerro do nascimento até a desmama é a quantidade de bezerro que morreu do nascimento após a desmama. Está muito relacionado ao manejo do recém-nascido e ao manejo da vaca. Tá? O ideal é abaixo de 3%. Índices acima de 5% refletem erros no manejo, principalmente os cuidados com o recém-nascido. Tá? Tudo isso vai interferir na taxa de desmama, que deve ser superior a 75%. Então, se nasceu, a taxa de natalidade foi 80% e a taxa de mortalidade foi 3%, 80 menos 3, eu vou ter uma taxa de desmama de 77%. A taxa de descarte de vacas vai ser aquela quantidade de vacas que você vai descartar devido a problemas reprodutivos, vacas que não conseguem desmamar um bezerro pesado, vacas que não conseguem emprenhar, vacas que emprenham, mas não conseguem levar a gestação a termo. Então ela não consegue ter algum problema reprodutivo, vai ser descartado. Você vai substituir essas vacas por novilhas que vão entrar na estação de monta. Relação touro-vaca, geralmente é 1 para 30, varia aí de 1 para 25 a 1 para 40. Um touro para 25 a 40 vacas. Tá? Então preencha esses dados aqui. Em relação ao peso vivo, nós temos aqui uma vaca, eu estou colocando uma vaca como se fosse uma UA. Uma vaca em torno de 450 kg de peso vivo. Tá? É o normal de uma vaca zebuína. Um touro eu coloquei de 600 kg, você pode alterar isso aqui também. Pode alterar esses dados em relação ao seu rebanho. Tá? Eu coloquei os valores médios. Tá bom? E aqui você vai escolher a gramínea, já falei, você tem várias gramíneas, ó, braquiarão, braquiária MG5, braquiária piatã, braquiária paiaguás, braquiária híbrida mulato 2, braquiária híbrida mavuno, braquiária umidícola, braquiária decumbis, o pânico Tanzânia, né? O pânico máximo cultivar Tanzânia, pânico máximo cultivar Mombaça, pânico máximo cultivar Azuri, o MG12 Paredão, que é um pânico também, o BRS Curumi, que é um capim-elefante, o Maasai, que é o pânico, que é um pânico também, pânico máximo cultivar Maasai, o Tifton, que é um Sinodon, a grama estrela também, que é um Sinodon, e o Andropógon. Tem as principais gramíneas aqui para você fazer o seu planejamento. Aqui tem a produção não adubado, se você não quer fazer adubação, não faz adubação, e a produção adubada, a produção em toneladas de matéria seca por hectare ano. Aqui tem a altura de entrada em centímetros, a altura de saída, aqui a altura que os animais têm que entrar no pasto, aqui a altura que os animais têm que sair do pasto, o período de descanso em dias de cada gramínea para o pastejo rotacionado, tá? E nessa primeira planilha nós fechamos com isso. Você tem que fazer o quê? Só preencher os dados zootécnicos, só preencher células verdes, tá? Colocar o capim que você quer, a produção esperada e o tamanho do seu pasto. Com isso, você tem aqui quantas vacas parideiras, quantas vacas totais você pode colocar. Achando aqui quantas vacas totais você pode colocar, você vai para outra planilha, que é a vacas de cria pasto. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Ó.
Você pode começar o projeto de duas formas. Dessa forma que eu te falei, eu tenho 100 hectares. Quantas vacas parideiras eu posso colocar? 158. Já descobriu aqui. Se for braquiário adubado, você pode colocar 158 vacas parideiras. Você vai aqui, ó, passa para essa planilha aqui e você vai colocar vacas totais, vaca de cria total, vaca parideira, 158. Só que você vai ter que esses índices zootécnicos aqui tem que ser iguais a esses aqui. Você vai repetir tudo o que tiver aqui, tá? E você também vai repetir o capim que está aqui. Se aqui você botou braquiarão adubado, né? Se aqui é o braquiarão adubado, com essa produção, aqui também tem que ser o braquiarão adubado, com essa produção. Vai alterar a produção aqui. 22 toneladas de matéria seca. 158 vaca parideira. Você vai precisar 100 hectares para botar essas 158 vaca parideira. Daí que bateu, né? Então você pode começar o projeto dessa forma que eu te falei, tá? Você tem um pasto de 100 hectares, esse braquiário adubado, quantas vacas eu posso colocar? Tá? 158 vacas. Você pode começar o projeto de outra forma. Eu quero criar 300 vacas parideiras. Nesse braquiarão adubado? Quantos hectares eu preciso para plantar? Quantos hectares eu preciso plantar ou formar para criar 300 vacas parideiras? Você vai aqui e coloca 300 vacas parideiras, vacas de cria, e você vai ver aqui quanto que você precisa plantar. Eu preciso de 190 hectares para criar 300 vacas parideiras no braquiarão adubado. Tá? Então, o projeto pode ser iniciado de duas formas. Ou dessa forma aqui, você falando a área que você tem, ou dessa forma aqui, falando quantas vacas que você quer criar. Tá? Aqui também tem uma escolha, como você tem aqui, tem todos os capins para você escolher. Tá? E aqui tem a sugestão de adubação para as gramíneas. Tá bom? Sugestão de adubação para as braquiárias, tá? Para os pânicos e para o braquiário medícola, decumbis e maçai. Tá bom? Então essa é a ferramenta, projeto Gado Cria. Eu vou fazer várias aulas agora menores, mais curtas, para que você possa entender como é que funciona o projeto. Se tiver interesse em adquirir o projeto, até dia 20/4 você vai adquirir esse projeto e vai ganhar um bônus com 10 e-books gratuitos. Eu vou mandar para você. Tá? Até dia 20/4. Passando o dia 20/4, não tem mais nenhum brinde. Até dia 20/4 você compra esse projeto. Olha só quantas planilhas vem o projeto. Vamos lá. Professor, o que esse projeto entrega? Análise fofa, as metas, o plano de ação, a planilha quantas vacas eu posso criar na minha fazenda, a planilha planejamento, forrageiro, onde você vai dizer quantos hectares que você vai precisar formar, a taxa de lotação que você vai utilizar para criar a quantidade de vacas que você precisa. Então a planilha, por exemplo, eu quero criar 300 vacas parideiras, eu precisaria de uma área de 190 hectares. Tá? Sugestão, todas as gramíneas com a produção de matéria seca, adubado, não adubado, com manejo, altura de entrada, altura de saída, período de descanso, período de ocupação. Tá? Sugestão de adubação. O que mais o projeto entrega? Todo o planejamento de número de piquetes, o tamanho de cada piquete, área de alimentação, a quantidade de coxos, bebedouros que você vai precisar. Vou falar isso na próxima aula. Tanto para vacas quanto para novilhas. Custo de formação de pastagem, custo de implantação desse projeto. Planilha entrega também algumas inovações que eu fiz aqui. O controle de estoque de insumos para pastagem, que eu vou explicar. Tá? O planejamento da formação das pastagens, que eu vou explicar também. O planejamento da adubação das pastagens, que eu vou explicar também. A recuperação, esse planejamento da recuperação de pastagens. A formação de pastagens, aqui a etapa de formação de pastagens. Quantos quilos de semente por hectare que você vai precisar plantar, vou explicar depois também. O custo da cerca elétrica, tá? Já tem uma orçamentação do custo da cerca elétrica.
Custo total de implantação desse projeto, tá? Coxo, tudo. Ciclo PDCA, que eu vou explicar depois, tá? O ciclo PDCA preenchido. Plano de ação para suplementação na seca. Estratégias de suplementação na seca. Estratégia de suplementação para novilhas. Estratégia de suplementação na seca para vacas. Estratégia de suplementação na seca para novilhas. Fórmula de proteinado e de sal mineral com 30% de ureia para vacas e para novilhas. Fórmula de proteinado a 0,1% para vacas e para novilhas. Fórmula de proteinado 0,1% para novilhas. Fórmula de proteico energético 0,3% para novilhas e para vacas. Fórmula de proteico 0,5% para, se você quiser fazer um confinamento até de vaca de descarte, pode usar isso aqui. Ou também para acelerar a entrada dessa novilha na estação de monta, também você pode fazer isso aqui. Suplementação nas águas, plano de ação para suplementação nas águas. O planejamento da suplementação das águas para vacas. Planejamento na suplementação das águas para novilhas. Fórmula de sal mineral, reprodução para vacas. Fórmula de proteinado de águas para vacas e para novilhas e para primíparas. Plano de ação para a suplementação com creep feeding. Viabilidade econômica da suplementação com creep feeding. Creep feeding de baixo consumo. Creep feeding de alto consumo. A fórmula com as planilhas. Uma planilha de controle da suplementação mineral. Vou explicar depois. Uma planilha de controle de estoque para suplementação. A implementação do PDCA para a suplementação. Plano de ação para o manejo sanitário. Planejamento de vacinação e vermifugação do rebanho. Controle de estoque de medicamentos e vacinas. Custos do projeto. Quanto é que vai custar esse projeto? Custo de implantação desse projeto. Tá? Todos os custos de produção com viabilidade econômica e quanto você vai ter de retorno. Vou explicar. O plano de ação para fazer o controle zootécnico. Uma planilha para fazer o controle zootécnico e reprodutivo do rebanho. Plano de ação para os índices zootécnicos e uma planilha para monitorar os índices zootécnicos do gado de cria. Tá? E, por último, uma avaliação PDCA para você avaliar a fase de cria. Vamos contar quantas planilhas tem aqui? Vamos lá. Só para não perder a conta. A capa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 planilhas. E ainda, você pensa que acabou? Não, não acabou. Você vai, ao comprar esse projeto aqui, você vai receber o planejamento, tá? Das suas pastagens. Olha só, planejamento de pastagem, FOFA, análise FOFA das pastagens, o plano de ação para as pastagens, o diagnóstico das suas pastagens com a classificação altamente eficaz, com o estágio de degradação da sua pastagem, o estágio da sua pastagem, a classificação da sua pastagem, a característica que seu pasto tá? E os planos de ação que você precisa fazer para cada estágio desse de pastagem. Tá? Controle de estoque dos insumos de pastagem, que já tinha ali, eu foquei só em pastagem. Tá? O planejamento de formação de pastagens, que já tem na outra planilha, mas eu separei para ficar mais organizado, só a parte de pastagens. Tá? Formação de pastagens, planejamento de formação de pastagens, planejamento de formação de pastagem eu coloquei mais, né, que pode ser que esteja abrindo a área agora. Planejamento para recuperação de pastagens e planejamento para adubação de pastagens. Então você vai ganhar também uma parte de planejamento geral das pastagens e além das 40 planilhas que vem aqui
Se você comprar até o dia 20/4, você ganha 10 e-books de brinde. 10 e-books de brinde, tá? Então, o que esse projeto entrega? Todo o planejamento nutricional, econômico, financeiro, planejamento do pastejo rotacionado, qual a área que você vai precisar plantar, ou se você já tem uma área, ele dá quantas vacas parideiras você pode colocar na sua fazenda, ou você fala, por exemplo, eu tenho 1.000 hectares, quantas vacas parideiras eu posso colocar em 1.000 hectares? Ele vai te dizer. Essa primeira planilha aqui, ó. Ou você pode falar assim, não, pessoal, eu quero criar 500 vacas parideiras. Qual a área que eu vou precisar? Põe 500 vacas parideiras. 500 vacas parideiras eu vou precisar de 317 hectares. Não, pessoal, eu quero saber o seguinte, eu tenho uma área, isso para o braquiarão adubado, tá, pessoal? Aí você tem que alterar a gramínea aqui. Tem que alterar a gramínea. Professor, eu tenho uma área de 500 hectares. Quantas vacas parideiras eu posso colocar no braquiarão adubado? 788 vacas totais. Depois, 788 vacas parideiras, tá? E aqui o rebanho vai dizer aqui, ó. Aí depois você vai colocar aqui, ó. Ó, eu posso colocar 778 vacas parideiras em 500 hectares. Aí você vai chegar aqui, vai passar para essa planilha aqui, eu vou colocar 788 vacas parideiras. E aí a planilha calcula tudinho para você. Você tem que alterar aqui, viu? Primeiro você vem aqui, professor, tem uma fazenda de 500 hectares, toda no braquiarão adubado. Quantas vacas eu posso colocar? 788 vacas parideiras, vacas totais. Aí você vem para essa aqui e você preenche aqui, ó, vacas totais, vacas de cria total, 788. Só que o capim tem que estar, os índices Zotex tem que estar igual essa planilha aqui, tá? E o capim tem que ser o mesmo que você colocou lá no outro. E aqui vai dar certinho, uma fazenda de 500 hectares. Ó, 499,8, 500 hectares, você vai colocar e aqui vai ter o seu rebanho. Olha lá, 788 vacas totais, 630 multíparas, 158 primíparas, 303 novilhas de reposição de 1 a 2 anos, 20 touros, 606 bezerros. Tá? Aí já vem, o que ela entrega mais? O planejamento da formação de pastagem, divisão de cerca elétrica, divisão de pastagem, que são essas planilhas aqui, ó. Tá? Planejamento do pastejo rotacionado e área de lazer, ou praça de alimentação, para vacas e para novilhas. Tá? Aqui engloba toda a parte de planejamento do pastejo rotacionado, com dimensionamento de corredor, tá? A área de alimentação, a quantidade de bebedouro você vai precisar, tá? O dimensionamento desse bebedouro, tamanho de coxo, tanto para vacas quanto para novilhas. Tá? Custo de formação das pastagens, custo de implantação desse projeto, tá? O controle de insumos das pastagens, um controle de estoque de insumo de pastagem, o planejamento de formação do pasto, o planejamento de adubação de pastagens, a recuperação de pastagens, a quantidade de semente que você vai precisar jogar no pasto, o custo da cerca elétrica, o custo total de implantação desse projeto. Ciclo PDCA, depois vem a parte de planejamento e suplementação. O que ela entrega? Todo o planejamento da suplementação de vacas, novilhas e bezerros, na seca e nas águas. Aqui, planejamento na época da seca para vacas, planejamento na época da seca para novilhas, as planilhas de formulação de sal mineral com ureia, de proteinado a 0,1%, proteinado 0,2%, proteico energético 0,3%, proteico energético 0,5%, suplementação nas águas, todo o planejamento de suplementação nas águas de vacas e novilhas, quanto saco de sal mineral você vai gastar, cálculo de suplemento mineral para bovino de corte, uma planilha já formulando esse sal mineral, proteinado de águas, planejamento do creep feeding, todo o planejamento do creep feeding, tá? Ele vem dizendo, com a viabilidade econômica do creep feeding, tá? E com as fórmulas de creep feeding, baixo consumo e alto consumo.
Uma planilha de cálculo de suplementação, uma planilha de controle uma planilha de controle de suplementação de consumo da suplementação, tá? Essa planilha aqui ela faz o controle do consumo da suplementação. Uma planilha de estoque de suplementos, para você não perder a conta. A implementação do PDCA para a parte de suplementação. O plano de ação do manejo sanitário. O planejamento da vacinação e da vermifugação. O controle de estoque de medicamentos e vacinas. Os custos gerais desse projeto. Tá? O controle zootécnico, uma ficha de controle zootécnico para você fazer o controle zootécnico de suas vacas. E indicadores zootécnicos, quantos de bezerros você produziu, quantas arrobas você produziu e uma avaliação final do ciclo PDCA. Então a planilha ela entrega tudo para você, tá? Entrega tudo, tá prontinho aqui. Nessa aula nós falamos da parte dessa primeira planilha aqui, que foi quantas vacas posso colocar, quantas vacas posso criar e transferindo para essa planilha aqui de planejamento nutricional, tá? Na próxima aula nós vamos continuar. Na primeira aula eu falei sobre isso aqui, quantas vacas posso criar, explicando essa primeira planilha. Na aula 12 eu vou explicar essa planilha aqui e nós vamos seguindo. Aula 13, 14, 15, tá? Até explicar passo a passo a planilha, tá bom? Tem interesse em adquirir a planilha? Tá? Professor, eu não tenho condição. Quem quer, arruma a condição. Manda um e-mail para mim, jgnzote76@gmail.com. Você vai fazer parte do grupo de 1% dos produtores que vão ter sucesso na pecuária. Nós vamos montar um grupo de WhatsApp, uma rede de relacionamentos, nós vamos crescer junto. 1% dos produtores serão prósperos, abençoados, e vão multiplicar isso para os outros 99%. Então isso aqui é um pontapé inicial para multiplicação, para coisa grande. Vamos montar um grupo de WhatsApp, vamos montar um grupo de WhatsApp com esses produtores que adquirirem essa planilha, e lá nós vamos trocar ideias. Não vamos colocar assuntos políticos, nem assuntos religiosos, nem nenhuma futilidade, nem brincadeira, só para crescimento da pecuária. É só para quem está comprometido. E lá nós vamos trocar experiência, trocar ideias, falando sobre a planilha, falando sobre a implementação, falando sobre sua fazenda, um ajudando o outro, uma rede de contato, de comunicação. Tá? Vai ter comerciante, mas não vai anunciar o produto e vai ajudar o produtor a encontrar um produto ou solucionar um problema. Tá? Quem comprar até dia 20/4 tem o bônus aí de 10 e-books gratuitos, tá bom? Pra você ter ideia, um projeto desse, eu sou zootecnista, mestrado em zootecnia, doutorado em zootecnia, quase 20 anos de experiência em pecuária como professor, extensionista, consultor, empreendedor, pecuarista. Meu pai é produtor rural, tem mais de 40 anos. Tá? Eu fui nascido e criado em cima de um cavalo. Então eu estou passando as ferramentas para você aumentar a produção. Um projeto desse eu cobro R$30 mil para fazer. Você está comprando uma ferramenta por um preço muito baixo. Menos do que 5% desse valor. Então, aproveita a oportunidade. jgnzote76@gmail.com. Até a próxima aula. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, sua fazenda. Que você faça parte desses 1% que vão dominar a pecuária e vai transbordar para os outros 99%. Um abraço, até a próxima aula.